seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, a humanidade pecou, caiu, se afastou da presença do Deus Altíssimo. Só que o nosso Deus Altíssimo é tão maravilhoso que Ele, em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade. E a nós Ele entregou essa reconciliação. Veja, meus amados irmãos, essa frase de São Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 19. São Paulo vai dizer: em Cristo, Deus Pai reconciliou consigo mesmo a humanidade pecadora. E Paulo diz, São Paulo, apóstolo, bispo da igreja, ele vai dizer: e a nós ele entregou essa reconciliação. Ou seja, ele entregou aos apóstolos e aos seus sucessores o poder de reconciliar a humanidade que caiu no próprio Cristo, em Deus. Então veja, isto é extraordinário. Aqui nós podemos ver de maneira muito clara o apóstolo São Paulo dizendo que Deus instituiu o sacramento da reconciliação no seu Filho Jesus. E o próprio Filho Jesus institui nos seus apóstolos esse sacramento. E algumas pessoas podem dizer: isso é impossível, porque só Deus pode perdoar pecado. O homem não pode perdoar pecado. O Evangelho de hoje vem retratar um fato que traz exatamente essa indagação, essa dúvida de algumas pessoas que vai dizer que o homem não tem poder de perdoar pecado. Vejamos o que diz o Evangelho. São Mateus, capítulo 9, versículos do 1 ao 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé, veja, é para quem tem fé. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Então veja, aqui Jesus ainda não fez cura alguma. Aqui Jesus não fez milagre nenhum, aparentemente, fisicamente e visivelmente. Mas Jesus faz uma cura espiritual. Jesus faz um milagre espiritual, que é o milagre de reconciliar este homem com Deus, perdoando os seus pecados. Primeiro, Jesus perdoa seus pecados. Jesus não faz cura. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Perdoados, pecados. Jesus não faz cura. Versículo 3. Então alguns mestres da lei, protestantes, pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, que é Deus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Quais são os maus pensamentos que eles tinham? Pensar que Jesus era um blasfemo, porque Jesus havia dito àquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. E o versículo 5 vai dizer: o que é mais fácil? Jesus diz: dizer os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Veja que Jesus está aqui enfatizando, destacando o perdão dos pecados. E Jesus disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E aqui, meus irmãos, se confirma, se concretiza a frase do apóstolo São Paulo. A frase do apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que diz que em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade pecadora. E São Paulo vai dizer: e a nós, bispos da igreja, apóstolos de Cristo, e a nós ele entregou essa reconciliação, ou seja, o poder também de reconciliar em Cristo para Deus a humanidade.
Versículo 7. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Versículo 8. Vendo isso o quê? O fato ocorrido. Jesus que perdoa o pecado do paralítico. Jesus que faz o paralítico ser curado, levantá-lo imediatamente da sua paralisia. Vendo isto, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder a quem? Aos homens. Deus deu o poder de perdoar pecado aos homens. Por quê? Porque nesse fato aqui, nesse evento aqui, o que é questionado não é a cura do homem, a cura física, a cura da paralisia física. O que é questionado aqui é o perdão dos pecados. Jesus que perdoa os pecados. Versículo 3. Então alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Este homem está blasfemando. Porque eles diziam: somente Deus pode perdoar pecado. Somente Deus pode perdoar os pecados. O mesmo pensamento protestantizado que os nossos irmãos separados, os protestantes, têm. Só que no versículo 8, São Mateus, corroborando com aquilo que São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, São Mateus vai dizer: vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. São Paulo afirma isso aos Coríntios. Em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade. E a nós, sucessores dos apóstolos, bispos e os nossos auxiliares, os ministros, os presbíteros, e a nós ele entregou esta reconciliação, ou seja, o sacramento da confissão. Por isso, meus amados irmãos, peçamos a Deus a graça, o dom do Espírito Santo, do arrependimento e da contrição, para podermos assim procurarmos nos reconciliarmos com Deus em Cristo Jesus por meio dos seus ministros, os presbíteros, os sacerdotes, os padres, no sacramento da confissão, da reconciliação. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda a graça do arrependimento e da confissão. Amém.